Ou então, como um teste de compatibilidade eletromagnética se parece, né? Basicamente, o que eu tenho que fazer? Bom, é claro que eu vou ter equipamentos, a gente vai ver fotos aí desses equipamentos depois. Mas um princípio básico, né, até que esses equipamentos adotam, é o seguinte. A gente viu que a gente tem muitos efeitos eletromagnéticos naturais. A gente viu isso em alguns slides para trás. Por exemplo, raios, ruído térmico, ruído cósmico, ventos solares. Então, se eu não conseguir isolar esses efeitos do meu teste, né, do meu ensaio, esse teste, esse ensaio estará contaminado por esses efeitos. Então, basicamente, a gente faz esses ensaios geralmente em câmaras anecoicas, tá? Que ela tem uma blindagem extremamente eficiente desses ruídos naturais, tá? Agora, quando eu não puder remover esses ruídos naturais, né, de fontes naturais, o que eu devo tentar fazer é fazer uma pré-medição para verificar o nível de ruído de fundo, tá? É claro que se eu estiver fazendo um teste a céu aberto, eu mesmo medindo um ruído de fundo, ainda pode surgir, né, um ruído aleatório que vai interferir na minha medição e ele não foi capturado naquela pré-medição de ruído de fundo. Então o ideal é que eu realmente faça os testes aí em câmaras anecoicas. Então, aqui a primeira tipo aí de, vamos dizer assim, de câmara anecoica que a gente tem é uma célula TEM. Tá? Esse TEM aqui é de transverso eletromagnético. Tá? Então são dispositivos utilizados para efetuar essas operações de medição. Então aqui eu tenho a câmara em si, né? Percebam que eu tenho até uma porta aqui, então eu posso ter isso daqui em escalas realmente grandes. A gente vai ver fotos aqui que tem células TEM ou câmaras anecoicas que eu posso botar caminhão aqui dentro, tá? Mas eu também posso ter pequenininhas, como é o caso dessa daqui, ó. Essa daqui é uma pequenininha, uma célula Crawford, que é um tipo de célula TEM. Basicamente ela tem o mesmo princípio de funcionamento aí. Então, qual que é esse princípio? Aqui eu tenho um conector, né, coaxial, geralmente casado em 50 ohms, a sua impedância. Aqui um outro, tá? Essas terminações. Eu acoplo um sinal ou eu acoplo uma antena receptora, né? E isso daqui é um guia de onda. Ó. Essa pirâmide aqui, ó, ela é um guia de onda. Essa daqui também. E ela vai levar o meu sinal aqui para dentro para eu fazer testes de imunidade. E ela vai receber o meu sinal aqui fora para eu fazer as medições, tá? Então, basicamente, assim funciona uma célula TEM. Então, essa aqui é uma célula Crawford, que é basicamente uma célula TEM. Tá? Então, aqui a célula Crawford, né, em perfil, para a gente entender melhor aqui o que está acontecendo. Então, aqui eu coloquei, né, um cabo coaxial, vou inserir o meu sinal aqui. Aqui eu tenho uma probe, né, para medir, uma antena, né, para medir o campo eletromagnético, o que está acontecendo. Percebam que essa pirâmide aqui, ó, que agora é um triângulo só porque está em 2D, ela é um guia de onda. Tá? Então esse guia de onda, ó, imagina que eu joguei uma pedra, imagina que isso aqui estivesse cheio d'água, tá? Uma piscina nessa forma aqui, olhando de cima. Eu joguei uma pedra aqui. Então a minha onda ela vai se propagando dessa forma aqui, ó, dessas linhas azuis. Tá? É um guia de onda. Eventualmente ela vai chegar na câmara em si e aí vai ter esse comportamento. Vamos se tornar em flechas aqui transversais. Né? Por isso do transverso eletromagnético aí. Então aqui eu tenho o meu campo elétrico. Tá lá, Electric Field. E aqui o meu EUT, que é o meu equipamento em teste. Tá? Aqui eu tenho um condutor interno, né?
para eu conseguir fazer algumas medições aí de fundo, né? E aqui olhando de frente. Então, se eu olhar de frente, o meu condutor interno, essa parte vermelha, estaria assim. Eu tenho campo magnético no entorno dele. Então, aí eu consigo gerar campos eletromagnéticos conhecidos, porque é eu que estou inserindo ele. Em tese, o meu equipamento em teste ele está isolado do meio ambiente. Então, em tese, eu não tenho ruído de fundo. É claro que eu sempre vou ter, mas aqui é um nível muito pequeno, praticamente irrelevante, tá? Dentro dos níveis registrados nas normas. E aí eu consigo fazer a caracterização de imunidade do meu equipamento. Ah, professor, mas agora eu não quero fazer a caracterização de imunidade, eu quero fazer a caracterização de emissão. Então o que eu faço? Eu desacoplo isso daqui do meu excitador. Né? Então agora eu não vou ter mais um excitador aqui, desacoplei. O que eu vou fazer? Eu vou apenas ligar o meu equipamento e vou fazer a medição pela probe. Então aí eu consigo fazer os testes tanto de imunidade quanto de emissão do meu equipamento. Então olha lá, a minha probe, ela está conectada aonde? Ela é conectada num Field Strength Measurement Equipment. Basicamente esse cara aqui é um analisador de espectro. Tá? Então ela é uma antena e basicamente está conectada a um analisador de espectro. E aqui é a entrada para eu fazer a excitação. Então eu tenho um gerador de sinais, né, vetoriais aí, tá? Geralmente eu tenho um amplificador e aí eu tenho esse acoplamento. Percebam que tanto o gerador quanto o meu analisador de espectro estão conectados a um computador, né? Hoje em dia é muito assim, né? Eu não preciso ter esses dois aqui, o computador e a impressora, mas eles facilitam muito. Tá? Lá na microeletrônica mesmo, a gente tem um equipamento da Rod Schwartz, que é uma câmara anecoica, que a gente consegue controlar ela pelo computador. Então a gente tem a câmara, tem o gerador, tem o analisador de espectro, e basicamente a gente consegue rodar todo o teste controlado pelo computador. Então, inclusive fazendo uma automatização. Desculpa, pessoal, que não tinha descido o slide. Tá? Então, de novo aqui, a probe está conectada a um analisador de espectro. E a minha entrada de sinal está conectada a um amplificador que está conectado a um gerador vetorial. Aí. Tá? E aí eu tenho lá o computador e a impressora, principalmente para hoje em dia automatizar esses testes aí. Então essa daqui é uma célula GTEM, basicamente o mesmo funcionamento, né, das células TEM. Então esse aqui é um modelo GTEM 540 aí, uma fotinha que eu tirei da internet, tá? Aí tá mostrando como é que é a célula aí GTEM, mas aí a gente chega no que realmente é mais utilizado hoje em dia, que são as câmaras anecoicas ou semi-anecoicas. Tá? Então aqui na verdade é uma semi-anecoica, porque no chão ela não tem isso daqui, esses isolamentos aqui. Ó. Deixa eu vir para uma foto, dá para ver melhor. Essa aqui é uma câmara semi-anecoica. Tá vendo que ela tem essas pirâmides aqui? Isso aqui geralmente é feito de uma espuma ou de um plástico especial. Tá? Isso daqui ele evita reflexões de ondas, tanto eletromagnéticas quanto acústicas, né? Então, basicamente, é para evitar reflexões nas paredes, né? Quando a câmara é anecoica mesmo, isso daqui também tem no chão. Essa daqui não tem no chão, então é uma câmara semi-anecoica. Então, basicamente, ela é uma casca, né? Ela é uma casca metálica de blindagem, né? E depois ela é revestida aqui internamente por essas pirâmides, que geralmente é de uma espuma ou de algum plástico, né? E aí a gente tem a nossa câmara. É claro que
muitas das vezes a gente tem várias camadas de blindagem aí, então não é uma coisa barata de ser feita. Aqui, ó, nessa foto a gente tem uma câmara anecoica, né, semi-anecoica, que tem um carro lá dentro. Percebam que é um espaço bastante razoável da BMW aqui, ó. Então eu estou fazendo o teste de compatibilidade eletromagnética no automóvel. Aí você fala, pô, Bruno, mas automóvel não é uma coisa mecânica? Poxa, a gente sabe que hoje em dia, né, os carros têm muita eletrônica embarcada dentro. Então a gente precisa fazer os testes aí. No final das contas, professor, mas poxa, os testes não são feitos só nesses equipamentos, só por exemplo, lá nos circuitos elétricos isoladamente? Não. Tá? Inclusive a gente vai ver. É claro que quando eu estiver fazendo uma pré-certificação, por exemplo, eu sou o projetista da injeção eletrônica do carro. É claro que eu vou fazer teste somente na injeção eletrônica. Mas quando eu for certificar o meu equipamento, tá? Eu vou ter que certificar o carro. Então eu tenho que levar o equipamento pronto. Tá? Essa é uma requisição das normas. Eu tenho que levar o equipamento pronto para ser certificado. Então, por isso que está aqui o carro inteiro para fazer a certificação. Aqui eu já tenho um caminhão. Então, olha o tamanho dessa câmara anecoica aqui, fazendo a certificação desse equipamento, né, desse automóvel aí. Percebam aqui eu tenho uma antena, tá? Aqui eu tenho outra antena. Então, aqui eu posso ter várias antenas, tá? A gente sabe que antenas, elas não têm a mesma eficiência para trabalhar com sinais de todo o espectro. Então, por isso a gente tinha lá, hoje em dia não está muito comum mais, né, que hoje em dia tudo sinal de antena aí era por satélite, agora está tudo virando por internet, né? Mas até uns 10 anos atrás é comum a gente ter na nossa casa antena de VHF. Por que ela tinha aquela forma? Por que a antena de VHF era maior do que a antena de UHF? Pô, VHF é uma frequência menor do que UHF. VHF é Very High Frequency, UHF é Ultra High Frequency. Então, quanto maior a frequência, menor a antena. Porque vai estar atrelado ao comprimento de onda, a gente vai ver isso. Então, maior a frequência, menor a antena. Poxa, professor, mas eu não posso ter uma antena pequenininha que trabalhe desde frequência baixa até frequência alta? Não, ela não vai ter a mesma eficiência. Então ela vai ter uma função aí de ganho, né? O ganho dela vai ser mais alto em determinadas frequências do que em outras. Então por isso que a gente às vezes tem muitos tipos de antena aqui dentro da minha câmara anecoica. Tá? Hoje em dia a gente geralmente tem uma antena só, e aí o meu computador, eu faço uma curva de calibração da antena e o meu computador compensa. Nessa frequência que eu estou medindo agora, a minha antena tem 5 dB de ganho. Na outra frequência que eu vou medir depois, ela tem 10 dB. Então eu compenso, porque senão eu vou medir valores errados, né? Então o computador compensa isso daí, desde que eu tenha uma carta de calibração correta, né, e atualizada. Uma coisa também, né, as agências que fazem essas certificações, os laboratórios que fazem essas certificações, eles, né, sempre estão calibrando as suas antenas. Geralmente, de tempos em tempos, isso aí é feito. Aqui uma outra câmara anecoica, né, com um helicóptero lá dentro. Né, também, aqui tem uma antena cônica. É uma antena muito comum aí em câmaras anecoicas, porque ela tem um amplo espectro de funcionamento. Aqui já é uma câmara menor, né, medindo aí um equipamento de laboratório. Aí. Parece um gerador de funções, uma fonte, aí. Uma antena lá em cima. Então essa antena, pessoal, ela pode tanto receber sinais e aí ela emite ondas eletromagnéticas aqui, né, fazendo um teste de imunidade, quanto eu posso fazer o caminho inverso, somente ligar o meu equipamento
e medir as ondas eletromagnéticas que ele está emitindo. Ou seja, fazendo os testes de emissão. Então posso fazer os dois casos aí. Tá? Deixa eu só mudar aqui, ó. Legal, ele já pegou aqui. Ó. Esse daqui é um curso que eu fiz semestre passado, né? Na verdade, um curso não, um webinar que eu assisti. Tá? Inclusive eu achei até básico demais. Tá? Ele envolve muito o que a gente viu nessa aula de hoje. Então, só para você ver o que uma indústria aí, a Rod Schwartz é uma empresa alemã e ela é líder do setor, tá? Dessa parte de compatibilidade, de antenas, de equipamentos de laboratório para fazer as medições aí na parte de telecomunicações em geral. Tá? Então, eu vou disponibilizar essa apresentação também. Vocês vão ver que é basicamente o que a gente viu na aula passada e na aula de hoje. Tá? Aqui tem alguns conceitos que a gente vai ver mais para frente. Então, olha lá, por que é importante compatibilidade? Né? O que a gente viu tudo na aula passada. Tá? Então, fala aqui de problemas com não conformidade, né? Produtos podem ser bloqueados, um monte de coisa, aqueles acidentes, muitos aqui, inclusive, tirados do mesmo material lá da NASA, ó, que eu tinha colocado para vocês. Aquele incidente da cadeira de rodas. Os conceitos básicos, tá? Então, tá tudo aqui. Mas uma parte que eu achei interessante é justamente as normas, tá? Então, as normas aí, comercial e telecomunicações. Então, basicamente, a gente tem a CISPR e a FCC para emissão, para imunidade a IEC. Tá? Então, a FCC é americana, CISPR é europeia. A IEC, falando da imunidade. Então, nós temos lá as normas automotivas, também CISPR, ISO, e militar e aviação. Então, aí ó, tem esse 1000 aqui, que é de militaire, né? Então, a gente tem os padrões, né? Os estándares militares, que são regras diferentes aí. Tá? E aí, esse slide aqui é interessante. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, os trabalhos envolverão esses padrões, tá? Essas normas. Então, vai envolver aí o CISPR 11, tá? Que é a parte industrial, científica e médica. CISPR 14, que é a parte em si de compatibilidade eletromagnética para equipamentos, né, domésticos, né, household appliance. CISPR 15, distúrbios eletromagnéticos como raios e etc., né, em equipamentos. A CISPR 22, que são equipamentos de tecnologia de informação. Tá? Então, essa daqui também é bastante importante. E a CISPR 32, que é a parte de MC em equipamentos multimídia. Tá? Então, isso daqui são as CISPRs. Basicamente, a Europa se rege por essas normas aqui. E depois as americanas, onde tem FCC 15 e FCC 18. Tá? Então, a americana é mais essa FCC. São os dispositivos de RF, ITE, que é tecnologia de informação, e os equipamentos em geral. Tá? E aí, aonde estão as normas em si mesmo? Né? Lá nas IECs. Então, essas CISPRs, essas FCCs, elas também referenciam muito as IECs. Aí aqui nós temos as normas para testes, né? Então, CISPR 12, CISPR 25, né? No automotivo.
E aqui nós temos outras ISO regendo isso também. E depois as normas militares. Tá? Então, normas para testes militares. Que nós temos várias outras. Então, a gente vai focar nesse quadro aqui. Ó. Tá? Então, os trabalhos que eu vou passar para vocês basicamente envolverão essas normas mais a Anatel 686. Vocês vão ver que muitas o trabalho da, sei lá, CISPR 22, o grupo que vai fazer ele, muitas das vezes essa norma CISPR 22 vai estar referenciando uma IEC qualquer. Tá? É bem chato ler essas normas, tá, pessoal? Eu já vou de antemão falando com vocês. Então é um texto que a gente não gosta muito de ler. Por quê? Tem muita referência, referência cruzada, tá? Toda hora você tem que voltar em outro material. Mas é assim mesmo, tá? É uma área bastante interessante para se trabalhar como engenheiro eletrônico, tá? Não vou mentir para vocês. Engenheiro que certifica, ou seja, que vai ter a assinatura do cara lá, você está deixando o seu na reta. Por deixar o seu na reta, você será muito bem pago por isso. Tá? Então, quem quiser se aprofundar e tentar trabalhar na área, é um futuro promissor. Tá? Professor, aonde que tem essas coisas aqui no Brasil? O Inatel aqui, em Santa Rita, estava construindo um laboratório grande para fazer certificação. Até onde eu sei, eles estavam em processo de obter a certificação lá para poder certificar. Tá? Então, até então, o equipamento deles era de pré-certificação, ou seja, eu vou lá, quero testar, quero ver, para na hora que eu for pro valendo mesmo, né, eu tenho certeza que vai passar. Provavelmente eles já devem ter conseguido essa certificação, ou seja, eles podem fazer os testes e certificar um equipamento. O INPE tem isso também, tá? E o INPE pode certificar. A hora de laboratório deles não é barato, tá? Costuma ser alguns milhares de reais aí. Então, por isso que a importância de eu ter certeza que quando eu for levar lá, o meu teste passar. Porque além de depois, vamos supor que não passe, além de eu ter que refazer o projeto, gastar um dinheirão, eu ainda vou ter que pagar de novo para refazer o teste de certificação. Tá? Então, não é uma coisa barata. Tá? Nós precisamos aí levar em consideração as boas práticas que a gente vai aprender aqui durante o curso, que isso já vai me aproximar o nosso equipamento de certificação aí bastante. Bom, aí aqui também fala de ambiente de teste. Esse outro ambiente de teste aqui eu não coloquei figura lá no nosso slide, mas ele também é em alguns produtos muito utilizado. Você vai ver aqui, ó, é um teste em campo aberto, tá? Eu vou para uma área rural, geralmente, o mais longe possível de torres de transmissão, linhas de transmissão, torre de rádio, etc., para que eu tenha o menor ruído de fundo possível. Então, se eu não tiver acesso a uma câmara anecoica, eu posso fazer um ensaio dessa forma. Tá, mas o ideal... É claro que mesmo assim eu vou medir o ruído de fundo antes. Mas o ideal é eu fazer esse teste em câmara anecoica. Tá, então, olha lá, câmara anecoica com as pirâmides que evitam as reflexões das ondas. Tudo do jeito que a gente mostrou. Algumas outras fotos aí. Ó, aqui, ó, uma foto lá de um drone, né? Da... Exército Americano. Aqui, olha lá, o F-22 também passando por testes de compatibilidade eletromagnética e provavelmente aqui não só de compatibilidade, mas também de guerra eletrônica. Então, todos esses aviões de caças modernos têm a parte de guerra eletrônica, então isso também pode ser feito os testes aqui dentro
das câmaras anecoicas. A parte stealth também posso fazer os testes dentro da câmara anecoica. Tá? Então, aqui eu tenho tanto os cones, as pirâmides, quanto esses outros dispositivos aqui, essa placa, que eu não sei como é que é o nome disso, mas essa placa nesse outro formato aqui também evita as reflexões de onda. Então isso aqui também está sendo bastante utilizado atualmente. Tá? É um material mais específico que absorve melhor as ondas. Então evita que tenha aquelas reflexões. Porque imagina o seguinte, eu estou fazendo um teste de imunidade. Aí eu jogo uma onda através da antena no equipamento para ver como é que ele vai responder. Só que essa onda, parte dela vai se refletir no equipamento e aí vai bater na parede. Aí imagina que da parede ela se refletisse e chegasse aqui de novo. Então eu estou perdendo o controle do meu teste. Por isso que eu preciso ter esses absorvedores aí nas paredes das câmaras anecoicas. Então aqui, ó, Instituto Eldorado, esse aqui é o do INPE. Tá? Então percebo que a sala do INPE é uma sala bastante grande. Tá? Do Instituto Eldorado aparentemente também é. No INPE lá eles fazem certificação em satélites, né? Embora agora eles estão trabalhando mais com nanosatélites, mas eles ainda fazem satélites grandes, tá? Satélite de 1 metro cúbico ou até mais. Então precisa de câmaras anecoicas consideráveis. Esse equipamento aqui, ó, aqui está falando um EMI Receiver, ele é um analisador de espectro, tá? Com algumas funções a mais. A gente tem esse equipamento lá na microeletrônica, tá? Não é esse modelo em específico, mas a gente tem um bastante moderno lá. Então ele que vai controlar vai fazer a medição do que essa antena aqui está recebendo. Ou seja, eu estou fazendo um teste de emissão aqui do meu monitor, por exemplo, né? Para fazer emissões conduzidas, né, o mesmo equipamento, só que agora ao invés de eu medir as emissões radiadas através da antena, perceba que nem está mais na câmara anecoica, tá? Porque eu vou fazer as medições nas emissões, né, nas emissões conduzidas. Então, eu tenho o meu cabo, né, de eletricidade e passa por um equipamentozinho que é o LISNR, a gente vai ver ele em algumas aulas aí, o que é. Mas basicamente é vamos dizer assim, um adequador de impedância, tá? Um casador de impedância, basicamente. Para que eu tenha repetibilidade nos testes. E aí eu conecto aqui também no meu equipamento. E aí eu vou ver o espectro. E aí eu vou ver se esse espectro se enquadra dentro do espectro disponibilizado pela norma que eu estou seguindo. Então olha lá, nossa câmara anecoica, nossa antena. Então perceba aqui que eu tenho um gerador de sinais vetoriais, né? Geralmente passa por um amplificador de sinais, né? E isso daqui chega lá na minha antena. Eu tenho o meu equipamento, aí eu tenho uma probe que vai fazer essas medições aí. E aí vai fazer o diagrama da maçã, vai levantar aí a carta de Smith, vai levantar aí o que quer que seja que eu esteja medindo. Tá? Então é claro que aqui, como é um material da Rod Schwartz, esses equipamentos são da Rod Schwartz, tá? Existem outros fabricantes, tá? Keithley, a Agilent, não é mais Agilent, agora é Keysight, né? Keithley, Keysight. Então a gente tem equipamentos, outros fabricantes, né? Mais os líderes de equipamentos de laboratório, de medição, para essa área de telecomunicações, compatibilidade, é a Rod Schwartz. Então, basicamente, pessoal, aqui fala o que nós vimos aí, tá? Então, tá terminado já essa parte de
introdução. Na semana que vem a gente já vai começar a falar de linhas de transmissão. Como eu falei, linha de transmissão é o ponto de partida, porque é onde tudo acontece. Tá? Todos os fenômenos eletromagnéticos envolvidos em compatibilidade, eles estão modelados ali dentro da linha de transmissão. Tá? Então a gente vai demorar aí em torno de 4 aulas. Quando eu digo 4 aulas é 1,5 semanas, mais ou menos, para dar a parte de linha de transmissão. E a gente já vai fazer algumas simulações. Então, por favor, instalem o Spice, o Orcad Student. Tá? Então, por favor, instalem o Orcad Student, que é gratuito, a licença aí não tem problema nenhum, e a gente vai conseguir trabalhar com algumas simulações. Tá? Quem quiser também, mas aí eu só vou mostrar porque aí é uma coisa mais simples, mas quem quiser instalar o KiCad, vocês já devem ter instalado porque fizeram PBL, porque a gente vai usar a calculadora de linha de transmissão do KiCad. Tá? A gente vai ver aí, vai fazer uns ensaiozinhos, vai ver, olha, o valor que a gente está chegando pelas equações do livro que a gente está seguindo e o valor que o KiCad está dando, vocês vão ver que são valores próximos, tá? Não serão iguais, porque esses modelos para PCB são modelos empíricos, tá? Vocês vão ver que as equações são bastante esquisitas, né? Porque são modelos empíricos, eu tenho correções empíricas, devido às formas geométricas de trilha, tá? Que isso gera efeitos ali complexos de serem modelados, então são coisas corrigidas empiricamente. Então a gente vai trabalhar com isso na semana que vem. Então dessa forma, de novo, se já tiverem desinstalado o KiCad, deixem instalado aí para a gente usar a calculadora de linha de transmissão. E, por favor, também deixem o PSpice instalado para a gente fazer umas simulações na linha de transmissão, tá? Para a gente ver aí o que a gente estiver modelando e o que um resultado de simulação vai estar resolvendo. Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar